Shalom, shalom, muito bem-vindo a mais um vídeo para aprendermos a palavra de Deus. São dúvidas que vocês às vezes deixam nos seus comentários, eu leio e se transforma num vídeo. Eu queria convidar você a ver não só como agora às 18 horas que tem os temas, mas também às 6 horas da manhã tem o devocional todos os dias. E às 18 horas, além dos temas, tem podcast e tem ao vivo. Então, se você ainda não está inscrito, se inscreva no canal e também acione todas as notificações, porque assim você vai ser avisado todas as vezes que entra um vídeo novo. Bom, nosso assunto é a segunda morte. Existem assuntos que geram muitas dúvidas, não é muito bem explicado algumas vezes e às vezes você lê, não entende, lê e deixa passar e se alguém perguntar para você, você não tem a resposta. Vamos ler aonde está escrito sobre a segunda morte? Jesus se revelou para João lá na ilha de Patmos e ele falou para João escrever o recado para 7 igrejas, conhecido como 7 igrejas de Apocalipse. Quando chegou na vez da igreja de Esmirna, o Senhor Jesus, ele diz no final do recado, ele diz o seguinte, em Apocalipse 2, versículo 11, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, o vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Quando ele fala que não sofrerá o dano da segunda morte, se existe a segunda morte, é porque tem a primeira morte. E alguns perguntam, qual é a primeira morte? É a morte física? É a primeira morte? Não. Nós precisamos ler a palavra para obter essa resposta. Lá em Gênesis capítulo 2, o Senhor disse para Adão e Eva, leia o que está escrito no versículo 16, em Gênesis 2:16. E o Senhor Deus ordenou ao homem, de toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. E de que tipo de morte que o Senhor estava dizendo? Porque Adão e Eva comeram. E eles morreram fisicamente? Não. Eles morreram espiritualmente. Então, a primeira morte é a morte espiritual. É o afastamento de Deus, a desobediência. Porque Adão e Eva, como consequência, eles foram expulsos do Éden. Eles se distanciaram, eles tiveram que aprender que se eles quisessem se reaproximar de Deus, seria um caminho de sangue, um caminho, eles aprenderam, antes deles saírem do Éden, Deus os vestiu com pele de animal e para isso um animal teve que ser morto e depois eles aprenderam que deveria haver sacrifício de animais até que o sacrifício perfeito acontecesse, que de uma vez por todas o sacrifício perfeito, uma única vez, seria feito através de Jesus. Bom, mas ainda falando sobre a primeira morte, nós podemos ler em Romanos capítulo 5, abra comigo o livro de Romanos, capítulo 5, e veja como está muito bem explicado para a gente sobre o que é a primeira morte, no versículo 12. Está escrito o seguinte, Romanos capítulo 5, versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Eu vou continuar lendo no versículo 15. Mas o dom gratuito não é como a ofensa, porque se muitos morreram pela ofensa de um só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Mas claro, impossível qual é a primeira morte. O homem morreu, o homem ele vivia fisicamente,
emocionalmente, mas espiritualmente estava morto, afastado de Deus, não podia entrar no Santíssimo Lugar, não podia chegar até o trono da graça, como hoje nós temos, que Jesus abriu um novo e vivo caminho, através do qual eu posso chegar diante do trono da graça para receber socorro em tempo oportuno. Tudo isso está escrito em Hebreus. E agora eu quero ainda em Romanos, já que você está em Romanos 5, vamos ler Romanos capítulo 6, aonde o Senhor diz no versículo 23, ele deixa muito claro, só para você não ter sombra de dúvida qual é a primeira morte. Porque, versículo 23 de Romanos 6, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu só posso viver novamente através de Jesus Cristo. Bom, agora que você entendeu qual é a primeira morte, vamos falar sobre a segunda morte, que é o motivo deste vídeo. Para falarmos da segunda morte, precisamos falar um pouquinho de Apocalipse, porque aonde foi que você leu comigo sobre a segunda morte? Em Apocalipse capítulo 2, Jesus falando com João. Mas não é o único momento que ele vai falar. Ele vai falar novamente. Então vamos ler juntos Apocalipse de novo, e porque Jesus, primeiro ele deixou essa informação, agora ele vai explicar o que é a segunda morte em Apocalipse capítulo 20. Ele diz no versículo 13: o mar entregou os mortos que nele estavam. A morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Vamos conversar um pouquinho sobre isto. Bom, entendemos que a primeira morte veio através do pecado lá no Éden. E o homem permaneceu sem a vida e vida em abundância até que Jesus entregasse a sua vida e, através de Cristo Jesus, eu que estava morto, recebo vida eterna. E isso significa benefícios antes mesmo de eu morrer fisicamente. Porque eu recebo a vida de Cristo, eu sou nova criatura. Porque eu recebo a vida de Cristo, como eu disse anteriormente, temos acesso ao trono da graça. Vivemos na graça do Senhor. E, bom, mas agora, falando da segunda morte, é porque o Senhor, depois do plano de salvação ter sido executado através de Jesus Cristo, o Senhor começa a timeline, né? A linha cronológica da Bíblia continua. O homem pecou e o Antigo Testamento inteiro é o homem vivendo a misericórdia de Deus, tentando se aproximar de Deus através da lei, Deus aceitando pessoas com coração sincero e quebrantado, até que chegou o grande presente que foi a salvação. E nós temos nessa linha cronológica de Deus de que Jesus, ele veio, mas ele voltará. Ele avisou tanto. E quando ele voltar para buscar aqueles que esperaram a sua volta, que nós temos o princípio das dores, depois nós temos a grande tribulação, não importa qual seja a tua linha escatológica. Se você espera Jesus antes da grande tribulação, no meio da grande tribulação ou no fim da grande tribulação, ou seja, se você é pré-tribulacionista, mesotribulacionista ou pós-tribulacionista, todos nós temos em comum de que no final da grande tribulação, quando o Senhor Jesus colocar um final em todas as ações do anticristo, do falso profeta, e então vem o milênio, e depois do milênio haverá o trono branco, e o trono branco é o julgamento daqueles que não receberam Jesus como seu Senhor e Salvador, aqueles que não se arrependeram, que receberam todas as chances e não se arrependeram. Se você ler Apocalipse, você vai ver que durante a grande tribulação, mesmo diante de tudo que está acontecendo, muitas pessoas vão blasfemar contra Deus.
Vai ter dois fatos muito diferentes. Ao mesmo tempo que vai ter muita conversão, porque quando João vê uma multidão de pessoas vestidas de branco e ele pergunta: quem são esses? E aí é respondido para ele: esses são os mártires da grande tribulação. Então a gente já sabe que vai ter muita gente salva durante a grande tribulação e vai ter muita gente que, mesmo vendo o mundo arruinado, não se rende a Deus, pelo contrário, vai blasfemar contra Deus, como está escrito em Apocalipse. E neste momento, o Senhor está falando, vai ter um grande julgamento de toda a história da humanidade. Não é só daqueles que não aceitaram Jesus durante a grande tribulação. Por isso que você leu comigo em Apocalipse 20, que no momento do trono branco, os mortos vão ser devolvidos, ou seja, o julgamento de toda a história da humanidade vai acontecer naquele momento. E aqueles que realmente não aceitaram Deus, que não quiseram se render ao amor de Deus, naquele momento, juntamente com aqui eu vou ler de novo para você, olha, todos que vão para o lago de fogo e de enxofre, está escrito no versículo 14, que depois do julgamento, está escrito que a morte e o inferno entregaram os mortos. E no versículo 14, então a morte e o inferno foram lançados no lago do fogo. Você sabe que o último inimigo a ser vencido é a morte física. Aqui está dizendo que a morte vai ser lançada no lago de fogo. O inferno vai ser lançado no lago de fogo. E aqueles que passaram pelo julgamento do trono branco, aqueles que não aceitaram o Senhor, Deus, estes vão ser lançados junto com a morte, junto com o inferno, junto com o anticristo, junto com o falso profeta, no lago de fogo e de enxofre. Então, a segunda morte é uma separação definitiva, eterna de Deus. Porque a primeira morte, até Jesus Cristo, havia a esperança da vida. Mas essas pessoas não aceitaram o presente divino, que foi a salvação, o resgate, a redenção. Então está dizendo que essa é a segunda morte. É um sofrimento eterno no lago de fogo e de enxofre, porque essas pessoas, de livre e espontânea vontade, disseram não para Deus, não para os planos de Deus, não para o amor de Deus, não para a salvação de Deus, e não, os seus nomes não estão escritos no livro da vida. Mas será que a gente vai ler sobre a segunda morte só em Apocalipse 20? Não, vamos ler em Apocalipse 21, você está bem pertinho, em Apocalipse 21, olha o que está escrito no versículo 3 e 4, e depois nós vamos ler mais versículos. Apocalipse 21, versículo 3, então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos, Deus habitará com eles, eles serão o povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e será o Deus deles, e ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, e já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. Agora, depois do julgamento do trono branco, o Senhor está mostrando, não vai ter mais morte, não vai ter mais tristeza, não vai ter mais dor. O que tinha no Éden antes da primeira morte, de Adão e Eva, volta a ter, porque Jesus é o resgate. Jesus veio para restituir, Jesus veio para trazer de volta o propósito de Deus. O propósito de Deus sempre foi morar com o homem, e isto vai acontecer. E agora, continue lendo em Apocalipse 21, no versículo 8, e está escrito: quanto porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando em fogo e enxofre, a saber, a segunda morte.
Está muito claro o que é a segunda morte. E aqui está falando quais são os tipos de pessoas. Quando você olha para o número, a descrição, olha, o que ele está falando de covarde, ele não está falando de timidez. Ele está falando daqueles que preferiram os prazeres, covardia de aceitar Deus, de levar adiante o testemunho do Senhor. Ele está falando aqui de pecados que eles amaram mais do que a Deus. Eles amaram mais toda a feitiçaria, a idolatria, a mentira. E aqui discrimina todos os pecados que eles amaram mais do que a Deus. Por isso, a segunda morte vai ser uma realidade na vida dessas pessoas. Mas Deus é um Deus de tanto amor, Ele quer resgatar, Ele quer salvar o tempo todo. Ele deu chance, Ele vai dar chance até a grande tribulação para as pessoas se arrependerem, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele cresce não pereça, mas tenha vida eterna. Todos, todos. Mas, para finalizar, em Apocalipse 21, no versículo 27, está escrito que haverá vida junto com Deus. E está escrito, e nele não entrará nada que seja impuro, nem os que praticam abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Se não estiver escrito no livro da vida do Cordeiro, vai viver como está escrito, a segunda morte. Mas eu quero dizer para você, Jesus é vida e Ele quer que você viva e não tenha qualquer tipo de vida. É vida e vida em abundância. Ele quer que você tenha o seu nome escrito no livro da vida. Então, se você nunca fez isso, faça agora. Aceite Jesus como seu Senhor e Salvador. Declare, não importa onde você esteja agora, mas declare com os seus lábios, Senhor Jesus, eu abro meu coração e eu aceito, eu falo, eu declaro com os meus lábios que eu te aceito como meu Senhor, como meu Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida, porque eu quero ter vida e eu não quero viver a segunda morte. Deus quer te dar o amor, Ele quer te dar força, paz, alegria e, acima de tudo, o que Jesus é. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Aceite Jesus na sua vida. Que Deus te abençoe e se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. E agora que você entendeu sobre a primeira e a segunda morte, você pode ensinar a muitos. Que a bênção de Deus esteja sobre você, em nome de Jesus.